Olá, meu nome é Luiz Renato e quero falar sobre os magos do Oriente. O que nós podemos aprender com os magos do Oriente que vieram de longe a conhecer Jesus, o Rei dos Judeus? Vamos aprender algumas lições. A primeira lição que nós observamos e aprendemos com os magos do Oriente é que eles tiveram interesse em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. De alguma maneira, eles ficaram conhecendo a história e sabendo que havia nascido por aqueles dias Jesus, o Rei dos Judeus. E é interessante pensar que o primeiro ponto dessa mensagem é que eles tiveram interesse. Tem você interesse de conhecer Jesus Cristo verdadeiramente? Quando nós olhamos o texto de Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então, olha só que interessante. Esses homens não eram judeus e eles vieram de longe, tiveram interesse de conhecer o Rei dos Judeus e de vir adorar o Rei dos Judeus, que é Jesus Cristo. Jesus é digno de toda adoração. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Eles tiveram interesse, eles tiveram que deixar a sua terra, uma terra distante, caminhar longas distâncias, não havia carros, não havia avião, muito provavelmente vieram montado em animais e chegaram lá até Jerusalém. Sabiam que Jesus já havia nascido e foram guiados por uma estrela. Né? Nós vemos aí o poder sobrenatural de Deus guiando aqueles homens maravilhosamente até Jerusalém, né? Uma estrela. E nós sabemos que as estrelas foram colocadas na expansão do céu, não somente as estrelas, como os luminares maiores e menores, que são o Sol e a Lua, para fazer separação entre dia e noite e também para sinais e estações e tempos determinados. Então, e nós sabemos que durante muitos anos a navegação marítima usou as estrelas para se guiar. Então, aqueles homens, num ato sobrenatural de Deus, foram guiados até Jerusalém, porque ficaram sabendo que havia nascido o Rei dos Judeus e que eles estavam indo para lá no interesse de adorar o Rei dos Judeus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós observamos que o primeiro aprendizado que nós temos com os magos do Oriente é que eles tiveram interesse de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, o interesse de adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vieram de uma terra distante, eles vieram conhecer o Rei dos Judeus, eles vieram adorar. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é digno de toda adoração. Então, nós observamos na história as pessoas falando em nome de Jesus, falando a palavra de Jesus, ou comemorando o final de ano sobre o nascimento de Jesus, mas será que as pessoas realmente têm interesse real em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo? Esses homens vieram de longe e tiveram um interesse real em conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e vieram adorá-lo. Chegaram ali guiados por uma estrela, pelo poder sobrenatural de Deus, até Jerusalém. E aí, então, chegaram ali para perguntar onde haveria de nascer o Rei dos Judeus. Então, o primeiro ponto do aprendizado que nós temos é que deve partir de nossos corações interesse real em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, nós observamos que é preciso também ter um instrumento que nos guie até o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós continuamos aqui a leitura, né, na Bíblia, e foi um instrumento que eles usaram, a palavra de Deus, para chegar até a Jesus Cristo, no nascimento de Jesus Cristo lá na cidade de Belém. Olha só o que diz o texto. Mateus, capítulo 2, verso 2, 3 e 4. Diz assim: dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta.
e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, eles chegaram até ali, guiados por uma estrela, e aí nós encontramos, eles chegaram lá em Jerusalém, até o palácio do rei Herodes, e rei Herodes, perturbado com aquela notícia, com medo de perder o seu trono, foi consultar os principais dos sacerdotes e os escribas. E eles dizem, está escrito nos profetas. Então, qual o instrumento para nós chegarmos até Jesus Cristo? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que testifica de Jesus Cristo, é que nos leva até Jesus Cristo e nos traz onde nós podemos encontrar Jesus Cristo, onde nós temos salvação sobre a eternidade. Qual o caminho do homem? É a palavra de Deus que nos traz orientação. O instrumento é a Bíblia, né? A Bíblia é a bússola que orienta o coração humano. Então, aqueles homens tiveram interesse e foram buscar ali onde haveria de nascer o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles encontraram na onde? Nas Escrituras, porque está escrito nos profetas que Jesus nasceria em Belém da Judéia. E foi isso que aconteceu. Eles então foram ali instruídos pela palavra de Deus, né, que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Então nós vemos o interesse, tiveram um interesse pessoal de conhecer a Jesus Cristo. Nós temos o instrumento, que é a palavra de Deus, e temos a instrução que a palavra de Deus dá, que Jesus haveria de nascer, ou já havia nascido lá em Belém da Judéia. Então é interessante, né? 3 Is: interesse, o instrumento que é a palavra de Deus e a instrução que a própria palavra de Deus nos dá. E aí é interessante que, uma vez ouvido a palavra de Deus, é preciso haver uma internalização. Sim, é preciso guardar no coração a palavra de Deus para que ela possa ser aplicada. E aí foi o que esses homens fizeram. Olha só. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, eles internalizaram, eles guardaram aquilo, a palavra de Deus, a palavra dos profetas. Então, era em Belém da Judéia que Jesus havia nascido. E eles partiram. Herodes, os principais sacerdotes e os escribas nem se moveram do lugar. Eles guardaram a palavra de Deus no coração. Então, nós observamos que houve interesse, aqueles homens vieram de longe e tinham interesse de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que eles foram buscar o instrumento, que é a própria palavra de Deus, a Bíblia, que nos orienta, que orienta o coração humano. Nós observamos que eles internalizaram, eles guardaram a palavra de Deus no coração. E, em quarto lugar, nós observamos que eles foram, então, instruídos. O que é ser instruídos? É aplicar a instrução que a palavra de Deus deu. Se era em Belém da Judéia, então eles tinham que partir para lá. E Deus maravilhosamente os guiou ainda com aquela estrela que eles viram no céu. Olha só o que verso 10, 11 diz: E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqueles homens instruídos chegaram agora lá onde Jesus havia nascido, na manjedoura. Era uma criança de uma família muito pobre, nascida numa manjedoura porque não havia lugar na estrebaria. Olha só que interessante. Mesmo assim, eles não titubearam, eles adoraram e reconheceram que aquela criança era o rei dos judeus. E diz o texto que eles ofertaram ouro, que é digno dos reis, incenso, que é digno de Deus. Deus, né, quando nós olhamos o sacrifício dos sacerdotes, eles apresentavam diante de Deus incenso. Então, Jesus é rei, Jesus é Deus, e mirra. Mirra representa aquele veio. Jesus nasceu para morrer por nós, pecadores. E esses homens, diz o texto, que eles regozijaram, eles adoraram o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Como você tem chegado até o Senhor Jesus Cristo? Vamos aprender com esses homens, aprendendo com os magos
do Oriente têm se achegado a Jesus Cristo com interesse verdadeiro? Empenhado o tempo da sua vida para conhecer o Senhor Jesus, o Rei dos Judeus, o Senhor da Igreja, Filho de Deus, o próprio Deus? Tem buscado o Senhor Jesus Cristo no instrumento que Ele nos deixou, a palavra que o próprio Deus nos deixou, a palavra dele, a Bíblia? Tem você buscado a instrução da palavra de Deus? Né, a Bíblia é cheia de instruções. Ela nos ensina, ela nos mostra como nós chegamos até o céu, até a eternidade, através de Jesus Cristo. Então, uma vez que nós temos a instrução, nós devemos aplicar. E se nós aplicarmos, nós estamos, então, instruídos a seguir a vontade de Deus. Né? Olha só que interessante. É muito importante o que nós podemos aprender com esses homens. Eles tiveram interesse de conhecer o Senhor Jesus Cristo, buscaram o Senhor Jesus Cristo no instrumento que é a palavra de Deus, que Deus exaltou soberanamente acima do seu próprio nome. Eles internalizaram a instrução de Deus, tiveram a instrução, internalizaram no seu coração. Com a instrução, eles pegaram, instruídos pela palavra de Deus, seguiram o caminho até nosso Senhor Jesus Cristo e encontraram lá e o adoraram. Ofertaram dádivas e regozijaram. Ouro digno dos reis, Jesus é Rei dos reis. Incenso digno de Deus, porque Jesus é Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E mirra, mostrando a que Ele veio. Jesus nasceu para morrer por nós pecadores. Então que Deus nos ajude a aplicarmos os aprendizados dos magos do Oriente nas nossas próprias vidas. Que tenhamos interesse pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nós busquemos no instrumento que Deus nos deu, a palavra de Deus, a Bíblia, que nós internalizemos a palavra de Deus nos nossos corações, sigamos a instrução de Deus e, uma vez aplicamos a instrução de Deus, nós somos instruídos a seguir a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que Deus nos ajude.